E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Essa novidade que eu estava aguardando assim, ó, doida pra contar pra vocês. E hoje é o nosso primeiro episódio. E eu bem audaciosa, né? Depois que foi cair a ficha, o nosso primeiro entrevistado, uma pessoa maravilhosa, claro que tinha que ser sambista, o exímio jornalista esportivo. E é uma pessoa que você pode ver assim, ó, no carnaval, ele vai do carnaval ao esporte assim, ó, em 2 tempos. E com uma facilidade que vocês não têm noção. Você sabe de quem eu tô falando, né? Carlos Gil. Carlos, muito obrigada. Oi, Maura, tudo bem? Por ter aceitado o nosso convite. Imagina, prazer enorme e, pô, que orgulho, né, de ser o primeiro entrevistado do Giroscast. É isso aí. Falei certo? Falei, Giroscast. Isso. Você vai virar uma marca conhecida aí no mundo dos podcasts. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Eu tô muito, mas foi uma muito, convocação, não foi um convite. Estou muito feliz. E a nossa intenção aqui é mostrar não só o profissional maravilhoso que você é, mas também um carnavalesco, né? Um sambista, assim que também vocês Claro, sabem. viemos aqui para falar muito de samba, né? Me fala, Carlos Gil, como é que o carnaval entrou assim na tua vida? Maura, assim, o carnaval entrou na minha vida pela minha família, né? Meus pais sempre gostaram muito do carnaval como festa mesmo, né? Eu tenho memórias assim de infância de sair fantasiado na rua. Minha avó costurava muito bem, né? E ela fazia fantasia de bate-bola, né? Eu adorava fantasia de bate-bola, botava aquela máscara assustadora. Então eu tenho essas memórias de ir para o centro do Rio, bater bola e tal. E eu morei também na Ilha do Governador, né? E a zona norte do Rio tem essa cultura, né? Do Clóvis, do bate-bola. E de ver aquela galera na rua vestida de bate-bola. Então o carnaval como festa, para você curtir e ver a galera fantasiada na rua e tal. E também o carnaval das escolas de samba, porque apesar de não ter sido criado, eu morei na Ilha do Governador, mas assim, eu fui um meio que cigano, sabe? Porque minha mãe é professora, meu pai é advogado, e assim, morei no Ceará, morei na Bahia, morei na Glória, morei em Botafogo, Ilha do Governador, enfim, morei em um monte de lugar. Então a gente ia ali de um canto para o outro, nunca morei próximo, a não ser a São Clemente, né? Porque eu morei muito tempo em Botafogo, ainda moro. Então, frequentei bastante a São Clemente quando era assim, adolescente e tal. Mas, em termos de escola de samba, minha ligação sempre foi muito mais por televisão. Né? Meus pais gostavam de assistir, meu tio também, né? Meus tios gostam muito de assistir, de ver e desfilar. Mas sem aquela ligação de berço com uma escola de samba. Né? Então, a televisão sempre foi aquela coisa de juntar na casa da vovó, né, todos os netos, e aí minha avó, quer dizer, meu pai, minha mãe, meus tios tal, iam para Sapucaí ou iam curtir o carnaval na rua, a gente era pequeno, e a minha avó fazia aquela farra, né, botava um monte de colchonete no chão. Ai, e deixava comer tudo que era bobagem, refrigerante, chocolate, isso aqui, para virar a noite vendo o desfile. Claro que a gente não conseguia virar a noite, mas assistíamos ali pela televisão, até que num dado ano, foi em 1985 isso. Eu já era Império Serrano. Eu já conto como eu virei Império. Eu ia perguntar sobre isso. Morou na ilha. Eu tenho um carinho enorme pela União da Ilha, né? Também, claro, porque eu passei parte da minha infância na ilha. Eu tenho, até hoje, parte da minha família mora na ilha. Meus primos são todos torcedores da União da Ilha. Mas quando eu fui morar na ilha, eu já era imperiano, né? Então, para voltar um pouquinho no tempo, então, e já te responder a pergunta, como surgiu o Império numa família em que minha mãe é mangueirense, meu pai é Portela, a minha avó, que era muito fã de carnaval, assim, tinha um carinho pela Mangueira, mas depois acabou virando Mocidade por causa do Fernando Pinto e de alguns amigos que ela tinha que eram ligados à Mocidade. E como é que eu virei Império? Eu virei Império por causa de um samba enredo, que foi o Bumbum Paticumum pro Curundum, né? E não por causa do título. E tem uma história muito bacana em relação a isso, que com a minha filha aconteceu algo parecido. E a minha filha não é Império, ela é Imperatriz Leopoldinense, né? Ela fez questão da blusinha ela veio dela. aqui acompanhar a gente, ela tá nos bastidores e veio com a camisa da Imperatriz. Uma princesa. Aliás, o Leandro Vieira disse que ela tem que ir no barracão, que ela é a ciganinha Esmeralda, né? Porque ano passado ela foi, visitou, disse que ia ser campeão e foi.
Né? E aí ele já me cobrou, traz será? a Emília aqui no barracão que ela tem que... Será? Emília é o amuleto do Leandro Vieira. Você pode levá-la também no barracão do Império? Com certeza, porque Olha essa ela já gentileza. sabe que a Imperatriz é nossa afilhada, né? Então lá em casa tudo verde e branco, Vem trazer coroa sorte e tal. pro Não nosso tem... Império também. O meu filho é imperiano, meu filho mais velho é imperiano. Mas o bumbum foi o seguinte, naquela época, né, início dos anos 80, eu muito pequenininho ali, 5 anos de idade e tal, os sambas enredo eram amplamente divulgados, né? Nas rádios, na televisão, e o Bumbum Paticumbum foi um sucesso, né? Era o samba daquele carnaval. E era o samba que, assim, na minha memória infantil, era... Pô, o que as pessoas ouvem no carnaval? Era o Bumbum Paticumbum. Era o samba que tocava. Então, eu, pequenininho ali, se perguntava samba, Bumbum Paticumbum, Pugurundum. E eu falei, eu sou essa escola. E ainda ganhou, né, Mauro? Aí então, pronto, aí eu fechou com virei chave de Império ouro. de vez e, assim, eu sou muito fiel às minhas escolhas. E o Império vivia uma época boa. Depois veio Mãe Baiana, que foi terceiro lugar. E em 85, né, eu ainda novo ali, criança, o meu tio, irmão da minha mãe, que é muito carnavalesco também, foi convidado, aí eu não vou lembrar os detalhes agora, mas ele e minha tia desfilaram no samba da cerveja, Renato Lage, carnavalesco, né? Samba, suor e cerveja, combustível da ilusão. E ele desfilou no Império Serrano naquele ano. E eu lembro de ficar acordado para assistir. Vamos ver se eu vejo o tio Beto, né? O nome dele é Roberto. Vamos ver se a gente vê o tio Beto, tia Rosa ali desfilando no Império e tal, não sei o quê. Era uma fantasia que parecia umas bolachas de chopp, assim e tal, meio dourada com amarelo e tal, cor de cerveja, né? E aquilo só reforçou, né, a minha torcida pelo Império Serrano, porque afinal de contas eu conheci alguém da minha família que estava desfilando no Império Serrano. E eu não sou, né, como eu já contei, eu não sou de Madureira, tá? Eu só fui frequentar a escola, passar a desfilar, frequentar alguns anos depois. E aí, mais crescido e tal, o Império passou, né, começou um período ruim, veio o rebaixamento de 91, aquele enredo dos caminhoneiros e tal, aquele sofrimento todo. Eu fui de arquibancada em 92 torcer, né, não desfilava ainda, era adolescente. Fiz minha mãe me levar ali comprar ingresso, grupo de acesso, fui de arquibancada. O Império Serrano foi a última a desfilar de 12 escolas naquele ano. Olha, não fala. Quando o Império é o último a desfilar... Vai ser de novo, né? Mais uma vez. É uma sensação de, ai, que bom que dá tempo de fazer tudo. Ai, meu Deus, vai chegar. Ai, meu Deus, vai ser... Ai, será que vai ter tempo? Será que vai ter público pra ver? E tem público pra ver o Império Serrano. Sim. Das vezes em que o Império desfilou por último... Sempre tinha público. Eu lembro bastante de 2008 também, né? 2008, cara, uma chuva danada. E quando a gente virou aquele joelho ali, estava lá. O público estava esperando. E o Império acabou sendo campeão. Mangangá foi campeão desfilando por último. Bumbum foi campeão desfilando por último. Entendeu? Agora, 2024. De novo, desfilando por último. Se Deus quiser, traz a nossa ciganinha. E a sua história com o Império Serrano, Mauro? Conta aí. Então, eu sou imperiana desde pequenininha, né? Meu pai é imperiano. Meu pai também virou imperiano com Bumbum Paticumbum. Olha só. Na época, a arquibancada era de madeira, né? Na Marquês de Sapucaí. E eu tive a primeira oportunidade de desfilar como porta-bandeira. Eu não era porta-bandeira oficial da escola. Eu fazia uns freelances, né? Não tem porta-bandeira. Ia com maior alegria, maior. E... Em 2011, quando teve a mudança, né, da presidência, fizeram um concurso. Né? Apesar da minha mãe ser Cris Madureira, né, da Congonha, eu não tive muita ligação de frequentar logo de pequena, né? Porque meu pai... Eu sou da Baixada. Então, meu pai frequentava as escolas da Baixada, mas imperiano eu não perdia um evento do Império. Mas pequenininha eu tinha que ficar em casa. Mas, enfim, voltando em 2011, eu fiz o concurso para o segundo casal. E tive a honra de ganhar esse concurso. Então, desde então, eu carrego com o maior orgulho o segundo pavilhão do Império Serrano. Foi o Vinícius, né? O ano do Vinícius Moraes, né? Não. Ou seja, aí você desfilou para Dona Ivone. Dona Ivone. Eu fiz... Foi 2011 para 2012. 2011 para 2012. E eu dancei muito o samba do Vinícius. Então, o samba do Vinícius, quando toca para mim, dá aquela, sabe? Aquela emoção de... Nossa, eu tive a oportunidade Eu desfilei em ala no ano do Vinícius. E em 2012 eu desfilei com camisa de diretoria. Porque na época... Era o Átila, já foi o primeiro ano do Átila. O Átila em 2012. E isso que eu ia perguntar pra você, porque eu vejo você e sua família nos ensaios, e eu vejo que você desfila com fantasia. Maior parte das vezes fantasia. Só pra não, enfim, não
passar o carro na frente dos bois, como se diz. Só contar a história da Emília, que é curiosa, porque o negócio da Imperatriz e do Império já volta na fantasia. Porque eu adoro samba enredo, eu ouço samba enredo o ano inteiro. Né? E tenho uma memória privilegiada, assim, de lembrar de sambas. Hoje em dia eu lembro mais dos mais antigos, acho que é normal, né? Todo mundo é assim, perguntar, canta aí, sei lá, Mocidade 2017 eu vou saber que foi campeã, mas sei lá, um ano qualquer aí, 2018, 2013, 2014. Eu falei, qual era 2014 mesmo? Mas se falar 96, eu sei com certeza. Aí, eu também tenho essa memória. E aí a minha filha se chama Emília e tem o samba da Emília, da Imperatriz, né? do Monteiro Lobato. Emília cantando assim. E ela sempre pedia, menorzinha, para eu cantar para ela dormir. Ou contar uma historinha, ou eu contava uma história e depois cantava um pouco. Aí eu cantava ali uns 2, 3 sambas enredo e ela já estava adormecendo no segundo, terceiro. E eu cantava muito esse samba da Emília, por causa do nome dela. Ah, que bacana! E além desse nome, tem o outro que é o Marias e João, da Imperatriz, né? Vem brincar nesse trem, amor que vai parar na estação do coração. E eu acho muito bonito esse samba, muito melódico, assim. Esse samba é muito bonito mesmo. Então a culpa dela ser Imperatriz é totalmente minha, né? Porque eu cantava muito esses dois. Cantava outros também, cantava sambas do Império, cantava sambas da Vila, da Mangueira, da Portela, um monte de samba. Mas eu acho que isso ficou marcado na cabecinha dela do Emília, né? Por ser o nome dela, né? E aí quando... Isso eu tava morando no Japão ainda, né? Ela pequenininha, com 3, 4 anos. Quando a gente voltou ao Brasil, carnaval de 2022, nós fomos assistir ao ensaio técnico. Eu tava 3 anos e meio fora do Brasil, teve pandemia no meio e tal, doido, né? Pra ver um samba ali. E eu não voltei, eu fiquei um tempão sem voltar ao Brasil. O primeiro ensaio técnico que a gente foi assistir era justamente a Imperatriz estava voltando. Era a Imperatriz São Clemente Portela. A Imperatriz foi a primeira a passar. E a gente estava ali na beira da pista. E aí veio a Imperatriz, aí ela virou Imperatriz de vez. E a Imperatriz, ela naquele ano acabou não sendo campeã, mas no ano seguinte foi, né? Ano passado, 23. Então foi isso. Muita gente fala, sua filha é Imperatriz, mas foi campeã, mas não foi porque foi campeã. Tem uma história, tem ela escolheu, a Imperatriz estava até no grupo de acesso. Né? A Imperatriz tinha caído. E ela escolheu a Imperatriz acabou sendo campeã logo na sequência. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o Império, né? Eu escolhi ser Império Serrano e acabou sendo campeão logo na sequência. Isso só reforçou a torcida, claro. Né? Mas voltando... E até já esqueci o que eu ia falar. O papo vai fluindo, você tinha perguntado outra coisa que eu falei. Vou contar... da fantasia, desfilar de fantasia. É porque assim, quando eu cheguei no Império, né, assim, pra desfilar, eu falei, eu quero conhecer a quadra e tal. Comecei a frequentar. Acabou que o primeiro ano que eu desfilei foi 2002. Era Ariano Suassuna. Eu desfilei até numa ala que era pessoal do Jongo, até. Que era uma ala da galera do Jongo. E que eu consegui o contato através de um amigo, do primo do amigo, aquelas coisas. Porque todo mundo meio que sabe que eu sou Império, né? Eu gosto muito de carnaval e gosto muito de conversar sobre carnaval, então no trabalho, muita gente... ontem mesmo participei de um... Ontem podcast não existe, né? O podcast fica no ar aí, a pessoa está ouvindo daqui a um ano. Mas enfim... Um dia antes da gravação desse podcast, participei de um evento e tal, também de carnaval. Encontrei o Renato Lage, carnavalesco, e a primeira coisa que ele falou, oi, Imperiano e tal. Então muita gente faz né? essa referência. E aí um amigo do amigo falou assim, olha, eu conheço um cara que não sei o que, tem uma ala no Império Serrano, e aí eu acabei de desfilar. Depois eu passei a desfilar na ala do Barroco, que era uma ala que não existe mais no Império. Eu desfilei em 2003, desfilei em 2004, 2005, 2006... Até que acho que 2007 também. Até que 2008 foi o primeiro ano que eu passei a desfilar na ala dos Devotos, que é uma ala que existe até hoje. Meu querido amigo Vitor Monteiro, do Sarmento e tal. Saudoso Zé Carlos. Então, uma ala que é muito gostosa de desfilar. É uma das poucas alas comerciais ainda do Império, né? O Império hoje tem quase todas as alas de comunidade. Só que nesse mesmo carnaval de 2008, o Império estava no acesso e tal. E eu fui encontrei a Raquel Valença, num evento no Teatro Rival, né? Um evento que o Império fazia muito ali no Teatro Rival. E fui conversar com ela. Eu falei, porra, Raquel, o Império, né? Nesse sobe e desce, vai, cai, levanta e tal. Pô, o que a gente podia fazer? Fazer alguma festa para arrecadar fundos, algum evento e tal. E aí surgiu a Noite do Imperiano de Fé. Né? Aí eu participei, o Carlos Andreasa, Marcelo Moutinho, Daniela Nami, o Heraldo Leite. Heraldo, né? Grande Imperiano também. E outra galera que fez parte também da diretoria, uma época do Carlos Pereira, o Gêner, Luciano Vargem. Isso aí. Enfim, uma galera que... Angélica, a Grazi.
Enfim, uma galera que estava ali, alguns que já eram ali de Madureira da escola e outros que eram jornalistas, comunicadores, que queriam colaborar. Então a gente organizou essa noite do Imperiano de Fé e tal, e surgiu uma espécie de departamento ali de comunicação. Tinha a Cássia Valadão, o Diego, né, que fazia as fotos, a Cássia assessoria de imprensa. E a gente virou uma espécie de diretoria de comunicação extraoficial, né? Não era um cargo ali oficial, mas a gente estava sempre ali no barracão ajudando, Humberto presidente e tal. Então, há alguns anos eu desfilei ali como diretoria, entre aspas, né? Colaborando ali na organização do desfile, 2008, 2009, 2010 e tal. E depois voltei a desfilar de fantasia há muitos anos. Então, na verdade, eu quero estar ali, né? Isso aí. Seja de fantasia, de camisa, o que for. Colaborando, né? Ajudando e, enfim, com a minha voz, eu quero estar ali porque meu filho ele já desfilou, mas ele gosta muito de assistir. Então, esse ano ele falou, não, pai, eu quero ver a escola, quero ver o Império passar e tal. Eu prefiro desfilar, porque se eu ficar do lado de fora, eu fico muito nervoso. Eu fico nervoso, será que a coreografia vai dar certo? Passa o casal de mestre sala e porta-bandeira, meu Deus do céu, não pode dar nada errado, não pode bater um vento e atrapalhar a porta-bandeira. Então eu prefiro estar no meu cantinho ali, seja de fantasia, seja como for, que eu tô no meu pedacinho. No meu pedacinho eu cuido, aqui vai dar certo. Eu vou cantar, eu vou cuidar do meu chapéu, eu vou cuidar do meu cantinho. E aí depois eu vejo a gravação na televisão para ver no que deu. Me diz como é que foi comentar o desfile do Império. Não, mas assim, muita gente pergunta, eu não vou revelar o meu time do coração. Aqui não adianta, Maura Luísa, não adianta, eu sei que você é friburguense. Eu sou madureira. Sou madureira, sou friburguense, sou portuguesa da ilha. E sou um pouco Bangu também, que minha filha, você viu que ela gosta de coisas diferentes. Então ela diz que é Imperatriz e Bangu. Então, tudo bem. Pelos 4, sou esses 4 aí, ó. Friburguense, que é a terra da minha mulher, da Ana, que é de Friburgo. Né? Madureira por razões óbvias, a portuguesa, porque eu joguei futsal na portuguesa, né? Quando eu morava na ilha, jogava futsal lá. Tenho o maior carinho pelo bairro, pelo clube e tal. E agora também sou um pouco Bangu por causa da minha filha que gosta do Bangu. Ela tem até camisa do Bangu. É mesmo? É uma história boa. Parei na estrada para comprar uma camisa do Bangu pra ela. Tá vendo o que o pai não faz, né? Tem uma fábrica ali no caminho, Cachoeira de Macacu, né? Que faz camisas de alguns times e tal. Eu parei na fábrica para comprar a camisa do Bangu pra ela. Mas enfim, voltando à história do time do coração. Muita gente pergunta assim, né? Os meus amigos mais próximos, que me conhecem desde pequeno, sabem qual é o meu time, óbvio. Como é que você conseguiu, né, cara, de passar a ser jornalista esportivo e trabalhar nas transmissões? Eu falei, cara, é diferente, é um outro ambiente, você está preocupado com outras coisas. E quando você conhece, é diferente do torcedor de arquibancada, isso vale para a escola de samba e vale para o time de futebol. Eu ia fazer essa correlação. Porque quando você conhece todo mundo que está ali envolvido, não é que você deixa de ser torcedor, você sempre vai ter um amor pela sua escola, né, pelo seu clube, tal. Mas você passa a entender o amor dos outros. Né? Eu nunca vou torcer para uma escola ter um problema. Por exemplo, 2017, que eu estava narrando o desfile, né? O Império passou muito bem, a Unidos de Padre Miguel passou super bem e a Jéssica teve aquele problema terrível que a gente ficou comovido. Exatamente. Eu jamais vou comemorar que uma porta-bandeira caiu porque isso deu a chance, em teoria, da minha escola ser campeã. Exatamente. Né? Eu acho que assim, tem que ser campeão quem passou melhor. Tem que ser campeão no futebol quem jogou melhor. Né? Isso aí. Concordo. Independentemente de quem a gente torce. Você vai torcer, claro, você vai ficar feliz se a tua escola for campeã, se o teu time for campeão. Você passa a conhecer os jogadores, treinadores e mais. Eu acho que no futebol tem a galera que não passa, né? Que são os roupeiros, os massagistas, segurança, o pessoal que está no clube há muitos anos. Então a gente passa a conhecer essa galera, né? Por exemplo, agora o Fluminense foi campeão da Libertadores, né? Depois de tantos anos, batendo na trave ali, aquele sofrimento. A alegria da galera, dos massagistas, é incomparável. Não é que é incomparável, assim. É uma alegria que você se comove. Você fica feliz de ver a alegria do outro, né? Como acontece com o Botafogo, a tristeza que, mesmo quem não era botafoguense, teve de ver um título que escorrer pelos dedos, né? De você conhecer aquela galera que trabalha no clube e falar assim... Porra, tava tão perto, cara, ia ser tão legal, eles estavam, né, tão felizes e tal. Então não tem como a pessoa não se envolver, enfim, e acabar torcendo por todos, né? Por quem fez o trabalho com honestidade, com dignidade e tal. Todo mundo merece ali, né? Então foi assim, 2017 e 2018 que eu trabalhei. 2018 o Império tinha subido, né? Mas em 2017 aconteceu isso, né? Eu não desfilei, óbvio, estava trabalhando. E na época, mas
todo mundo ali sabia, mas acho que fiz um trabalho completamente isento, assim. Não, foi... Não tem por que não ser assim. E foi engraçado que o Leandro Vieira, que estava comentando na época, né? E ele sabe que eu sou imperiano e tal. E ele ficava falando no ar, não tinha, a imagem da televisão estava com um desfile, né? Abre alas ali, comissão de frente, casal e tal. E a gente vai falando e tal. E ele ia falando, mas ele ia olhando para mim. Mas de provocação, para ver se eu chorava. Né? Ele ficava, porque o império aí, o império de Dona Ivone, o império de Maneló, o império de Molequinho, o império de não sei o que e tal. E assim, ele me atiçando, pegando eu vou fazer pesado, esse cara se emocionar. Aí quando acabou assim, eu falei, porra, Leandro, você é F, 3 pontinhos, né? Tá querendo me fazer chorar no meio da transmissão, assim, né? Leandro é maravilhoso. Tive a oportunidade de entrevistá-lo na TV Império Serrano, na época ele era nosso carnavalesco. E ele é esse tipo mesmo, né? Ele não tem papo na língua. Ele é ótimo. Leandro acabou virando um grande amigo, assim, e tal, tanto que ele brinca, né, com a história da minha filha, de levar lá no barracão. No passado eu fui lá visitar, porque eu gosto muito de ir aos barracões, né? É um programa, eu brinco assim, é a Disney carioca para os meus filhos. Eu sou minha mulher também, a gente é apaixonado por desfile e tal. Às vezes no meio do ano eu boto no YouTube ali e vejo o desfile e tal. E eles curtem muito. A gente veio pra cá ouvindo os sambas da série Ouro no carro, né? E aí minha filha comentando e tal. Então acaba que, assim, eu envolvo muito, né, nesse universo. Se eles vão crescer, meu filho tá com 12, minha filha tá com 9. Aí vai vir a adolescência, vão vir as viagens, vão vir os amigos. Eu não sei se eles vão crescer completamente assim apaixonados por escola de samba. Mas pelo menos assim, conhecer e respeitar a cultura do samba, eu sei que isso eles não vão perder. Se daqui a um tempo, sei lá, chega o carnaval, um grupo de amigos, pai, meus amigos estão indo para Búzios, sei lá, estão indo para Cabo Frio, estão indo para Ouro Preto, eu quero ir com eles. Não, filho, vai. Eu nunca fui. Eu era o adolescente da turma. Mauro, eu não passei nenhum carnaval fora do Rio, sem ser os anos que eu morei no Japão. Como é que foi? Nenhum mudança? Nenhum ano. A não ser uma vez, assim, sei lá, eu tinha 5, 6 anos que eu morava fora do Rio, mas mesmo quando eu morei fora do Rio, eu morei no Ceará e na Bahia, era uma carnaval época... de lá. Eu nunca passei carnaval na Bahia, eu morei 3 anos na Bahia e nunca passei carnaval na Bahia. Vinha pro Rio? Vinha pro Rio, porque era uma época assim, meus pais tinham aquele recesso, né, do trabalho, e a gente vinha pro Rio para visitar nossos parentes, nossas famílias, e eles gostam de carnaval, então eles vinham para curtir o carnaval do Rio também. E isso acabou me forjando, eu acho que isso também, muito do que eu gosto de carnaval, tem a ver com essa época, porque, não sei, fazer uma coisa meio freudiana aqui, análise, né, então, psicologia. Eu acho que o fato de vir ao Rio para o carnaval era um momento para mim de estar com a minha família, de estar com os meus avós, né, com meus tios, meus primos, então... Era um momento muito feliz para mim como criança. Então, acho que eu identifiquei isso com o carnaval também. Passar carnaval no Rio, para mim, tinha uma simbologia muito forte, né? É uma tradição. Botar fantasia, bloco, ir pra rua, ir pra casa da vovó para ver o desfile na televisão, e tá tudo liberado, pode comer chocolate quanto quiser e tal. Então, o carnaval para mim tem essa simbologia. E eu cresci assim, passei a me envolver, assim, de assistir, de ir pro sambódromo ver os desfiles. E ia muito de arquibancada, né? Na época era muito caro o ingresso e tal. Então tem essas memórias de ver... eu vi o Ratos e Urubus da arquibancada. Vi o Xuexuá da Mocidade do Renato. Até falei isso com ele, né? Que eu vi o Xuexuá da arquibancada. Me marcou pra caramba aqui, num desfile muito forte, né? O Liberdade da Imperatriz, eu vi de arquibancada. Então alguns desfiles muito marcantes, históricos do carnaval carioca, eu vi de arquibancada. E quando veio a minha adolescência, a época que não tinha essa coisa de carnaval do Rio, de ficar na cidade, né? A galera ia muito pra fora. Ia pro litoral do Espírito Santo, ia pra região dos lagos, ia pro interior de Minas. Né? O carnaval de bloco do Rio foi crescendo ao longo dos últimos anos, né? Anos 2000, assim, que veio essa explosão de... Sei lá, o Bola Preta ficava muito cheio, Simpatia Quase Amor, o Sovaco do Cristo. Os tradicionais, né? O bate-bola da Zona Norte sempre teve o seu público, mas esse boom de carnaval de rua do Rio foi um pouco mais recente, digamos, 20 anos, 15, 20. Minha adolescência, a cidade ficava vazia. Você ia pra praia, cinema era meia entrada, né? A minha irmã do meio, que não é muito de carnaval, eu lembro que ela ia pro cinema porque era meia entrada. Aproveitava a oportunidade. Eu tenho 2 irmãs, a mais nova gosta muito de carnaval, é portelense. E a minha irmã do meio, que é mangueira, mas não liga muito, assim. Vai um ano, no outro ano não vai. Agora ela tá morando até fora e não vai mesmo. Mas ela ia pro cinema.
E eu nunca deixei de passar o carnaval no Rio. Né? Sempre resisti aos convites. Não, vamos, não sei o quê, carnaval em Ouro Preto é bom demais. Não sei o quê. Eu falei, cara, não quero. Eu quero ver o desfile da escola de samba porque eu gosto. Aí passei a desfilar, passei a frequentar. Tenho meus tios meu tio saiu na bateria da São Clemente, né? Porque, como eu te falei, fui morar em Botafogo, então passei a conhecer muita gente ali da São Clemente. A minha tia também desfilava, minha mãe passou a desfilar pela São Clemente também. Eu cheguei a desfilar um ano na ala das crianças da São Clemente. Tem uma história aí, clementiana. Ganhamos o estandarte de ouro. Eu e meu primo Marcelo, a gente desfilou na ala das crianças. E o Marcelo, meu primo, é o Marcelinho do basquete. O Marcelinho que jogou na seleção, jogou no Flamengo muitos anos. Tal. Nós somos primos de segundo grau, né? Minha mãe é prima da mãe do Marcelo. E o Marcelo, imagina, já era mirim, infanto-juvenil, não sei, jogava no Fluminense nessa época. Grande pra caramba, imagina a ala das crianças. Parece, quem é esse cara, meu? O cara é como no futebol de que é gato, né? Esse rapaz é o gato. O cara tá no lugar errado. E era uma ala das crianças que eram uns casaizinhos que formavam como se fosse. Era o samba sambô, né? Eram casais antigos, a gente meio com uma. Era uma peruca meio de século XVII, com um chapéu, uma roupa cheia, uns troços grandes. E as meninas de daminhas, assim. E eu tinha que ir meio de mão dada, entrar na avenida. Era o Marcelo desse tamanho, a menina que acompanhava era tipo assim, né? E eu do lado com uma outra menina e fazia os pares ali dos cavaleiros e das damas, né? Cavalheiros e das damas, não cavaleiro, que a gente não tava de cavalo. Cavalheiros e das damas ali entrando. E o Marcelinho, que era o Marcelão ali no caso. O Marcelão. Desfilão, ganhamos estandarte de ouro. Tá vendo? Ala das crianças da São Clemente. Desfilei alguns anos na São Clemente. Tenho vários amigos, volta e meia vou lá. Inclusive, Rafaela e Alex estão lá. Rafa, querido Alex também. Rafaela e Alex estão lá. Beijão pra eles. Sucesso pra vocês, um grande desfile. É um casal que eu gosto demais. Eu sou suspeita a falar. Eu brinco com Alex, é o sorriso mais bonito do Brasil, Alex. Então, sempre frequento ali a São Clemente e tal. E aí, foi transferido? E aí, fui morar no Japão. E aí, quando eu morei no Japão, é que eu tive que passar por essa dor profunda de voltar a assistir desfile pela televisão e não poder estar lá, né? Mas como é que foi essa adaptação? Foi difícil? Não foi, Maura, sabia? Muita gente pergunta assim, porque é claro que é uma cultura diferente, a distância é difícil, né? Eu passei esses 3 anos e meio lá, seriam 2, passaram a ser 3,5 por causa da pandemia, né? A Olimpíada, eu fui por causa das Olimpíadas. Fui em 2018 para cobrir aquele período pré-olímpico e eu voltaria no fim de 2020 se não tivéssemos tido essa maldita pandemia. Mas que acabou proporcionando, acho que na vida a gente tem que tentar enxergar o copo, né? Aqui o copo meio cheio ou meio vazio, vamos tentar enxergar meio cheio. Isso aí. E acabou proporcionando da gente ficar um pouco mais e conhecer mais o Japão. Meus filhos estudavam numa escola que tinha japonês, mas tinha inglês, então eles voltaram falando inglês super bem, assim. Que bacana. Foi importante para a formação deles. E essa adaptação acabou sendo... Nós não voltamos ao Brasil, também porque teve a pandemia, e é uma viagem muito longa, muito cara, enfim. E não voltamos. E a adaptação é um país super organizado, muito seguro. Acho que a segurança faz muita diferença. Assim, muita diferença. Por isso, né, você tem uma filhinha pequena, você vai sentir isso, né, quando ela começar a sair sozinha e tal. Pô, meu filho, quando foi para lá, tinha 7 anos, ele ia para a escola sozinho, né? Nos últimos anos, a minha filha também com 5, 6, ia para a escola sozinha. Caramba! Sozinha. Ele pegava a bicicleta e ia pedalando até a escola, uns 2 quilômetros, 1,5, 2 quilômetros. Não era muito longe, mas não é tão perto assim. Não é tão perto. Não era tipo virar a esquina, entendeu? E ele, uma criança de 7 anos. No meio do trânsito, assim. Entendeu? E eu te juro, não ficava preocupado. Tem aquela preocupação de pai, óbvio, tal, normal, mas não era uma coisa... Se eu ficasse muito preocupado, eu não deixaria. Né? E nem a minha mulher. A gente vivia uma vida muito segura, era tudo muito organizado. Tinha terremoto, não sei o que e tal. Que é uma pergunta que todo mundo faz, sim. Perguntar isso. Mas quem anda, sei lá, quem anda nessas vias expressas do Rio de Janeiro de madrugada vai ter medo de terremoto? Na boa. Eu sou carioca, né? Pode vir terremoto e tal. Então a adaptação acabou sendo... Tem os choques culturais do dia a dia, né, que acontecem e tal. Mas foi uma delícia, assim, foi um aprendizado profissional, né? Claro, porque eu não falava só de esporte, falava de tudo, até de carnaval no Japão. Até desfile de escola de samba no Japão eu cobri lá, mais de política, economia, cultura, pandemia. Então, um aprendizado profissional, assim, é absurdo, né? Enorme. E, pessoalmente, foi um crescimento também muito grande, né? De aprender a conviver, né, com a distância da família e tal. Entendi. Foi muito bacana.
Não, assim, eu peço até desculpa que eu desconcentrei, porque o nosso produtor tá tirando um soninho. Eu tá ouvi, eu falei, um é isso ronquinho? mesmo. Mas o ambiente está propício, né? Tá, não Aquele tá. calor de verão carioca lá fora, e você entra aqui, ó. O creminho de manteiga. O cara chato contando história sem parar, sem parar de falar. Né? Foi acordado pela sua risada maravilhosa, Mauro. Foi isso. A risada que Eu não acordou. aguento, gente, eu não aguento. Eu tinha que falar. Porque, olha, eu tô escutando, falei, será que... Porque minha filha tá com o narizinho entupido, eu falei, será que o Será que ronquinho tá vindo lá de fora? já tava ficando preocupado, o coração já tava com a acelerar. Quando eu olho assim, quem? O produtor. Peraí, vamos... O que a gente pode fazer, Mauro, pra que ele não sei, durma vamos agora? cantar Vamos mudar um de assunto. samba, né? Vamos fazer alguma coisa. A né? turma do Sentiu sítio a apronta e Chama a Emília, chama a Emília tá lá fora. Emília cantando assim. Mas, eu queria ser puxador legal. quando era criança. Não ia te perguntar, você sempre quis ser jornalista? Sempre. Não, uma época eu quis ser professor de história. Tive esse pensamento também. Minha mãe é professora de português e literatura. E acho que essa coisa de gostar de contar história, de ouvir contar, vem daí. Mas o jornalismo, eu acho que sobressaiu exatamente porque minha mãe era professora. Teve uma época assim, eu lembro muito de greve, e o salário está atrasado, e o governo do estado não paga, e a prefeitura atrasou. Então isso realmente mexeu um pouco com a minha cabeça de acho que é melhor criança, não, adolescente, né? e eu resolvi ser jornalista. Mas tinha uma outra coisa que eu sempre... Eu sou de 1976. Então, vivi ali os anos 80, né? Para quem sabe do que eu estou falando, assim, 40, 50, 60 anos. Foi uma época difícil para o Brasil economicamente. Não que agora não seja, mas eu digo em termos de, assim... a gente convivia com a inflação, a hiperinflação. Era um negócio doido. Eu ia para a escola, pegava o ônibus num dia, 3 dias depois a passagem tinha subido, 3 dias depois tinha subido de novo, 4 dias depois... Quando chegava, subiu 4 vezes a passagem de ônibus no mês. Você vai comprar um pão, descia na padaria para comprar um pão, na semana seguinte já era o dobro. Outro valor. Então pensar em viajar... Nem pensar. Para o Brasil era difícil. Quando muito, eu passei muito verão em Cabo Frio, por exemplo, né? Não estou diminuindo, mas eu digo assim, é que hoje, de uns anos para cá, passou a ser, durante um período da história do Brasil, passou a ser possível para a classe média, né? Eu digo uma classe média, claro que os índices de pobreza e tal sempre foram terríveis. Mas a gente já conhece um histórico hoje de pessoas que conseguiram, juntando um dinheirinho aqui, fazer uma viagem. Conhecer, sei lá, Argentina, Chile, ou até realizar o sonho da criança de ir para Disney e tal. Ainda é muito difícil para a realidade de muita gente. Né? Não estou aqui me iludindo ou vivendo no país das maravilhas e da fantasia. Mas é um pouco diferente. Houve uma mudança. Nos anos 80 era realmente... Você pegava uma classe ali de escola, né, de uma escola particular, né? Tinha uma criança que já foi à Disney. Hoje em dia você vê mais gente que já teve essa oportunidade. E eu sempre tive esse desejo de conhecer lugares, de viajar, de conhecer outros países e tal. Então acho que o jornalismo entrou muito nessa onda de quando eu era criança, adolescente, ali naquele período que você começa a escolher profissão. Eu quero ter uma profissão que me permita viajar, conhecer outros lugares, né? Tinha esse sonho de conhecer outros países e tal. E o jornalismo veio um pouco com esse sonho que felizmente eu consegui realizar, né? De viajar, de conhecer outros lugares. Eu sempre gostei muito de esporte, de futebol e tal. Minha família é uma família muito esportista, né? Falei agora do Marcelo. E o Duda e o Ricardo, irmãos dele também, né? Jogaram basquete. Tem uma prima que jogou vôlei, enfim. A família sempre foi muito esportista, né? Sempre gostei, mas não era um objetivo inicial da minha carreira, quando eu entrei na faculdade. Vou fazer jornalismo esportivo. Aconteceu, né? Meus primeiros estágios não foram no esporte. Surgiu uma oportunidade na época para eu fazer uma prova de estágio para a Globosat. E eu acabei entrando no Sport TV. E aí juntou o útil ao agradável, eu sempre gostei de esporte, me identifiquei com aquilo. E minha carreira acabou se desenvolvendo dentro do esporte, que também me permitiu viajar bastante. Então você está na mesma empresa? Se eu contar o período de estágio... Deixa eu fazer as contas aqui. É tempo pra caramba. Eu vou fazer 27 anos. Cara, que bacana. 28 anos. Eu entrei... 2024, né? Eu entrei no Sport TV como estagiário em outubro de 1996. Setembro, outubro. Foi depois das Olimpíadas de Atlanta. Né? As Olimpíadas de Atlanta, eu ainda era estagiário da Band.
mas eu trabalhava no departamento de jornalismo da Band. Né? Não era no esporte. E foi uma coisa muito legal também que a Band me proporcionou, além de um aprendizado enorme, né? E colegas com os quais eu convivo até hoje, ou que ficaram, ou que saíram, né? Eu tive um chefe lá, que era o Darcy Moreira, que foi assessor de imprensa da Liga das Escolas de Samba, já falecido, Darcy, né? E uma vez conversando, comecei a trabalhar ali na área de produção, né? De sugerir pautas e tal. E estava chegando o carnaval e eu perguntei para ele, Darcy, eu sei que a transmissão do desfile é feita pela Globo. E na época quem fazia o grupo de acesso era o Perlingeiro, né? O Carnaval do Povão, lembra? Isso aí, o Carnaval do Povão, CNT. E eu falei, eu sei que a CNT faz o acesso e a Globo faz o especial, mas aqui na Band a gente pode sugerir alguma pauta, algum assunto que mencione o carnaval, o desfile da escola de samba e tal. Aí ele, olha, pode, a gente só não tem os direitos de transmissão, isso, né? Na época eu era muito novo, não entendia como funcionava um pouco isso. A gente, assim, não vou ficar colocando azeitona na empada dos outros, né? A gente não vai transmitir, a gente também não vai fazer um jornal inteiro promovendo um desfile que a concorrência vai exibir. Mas jornalisticamente falando, podemos, né? Tendo algum assunto interessante. Aí eu falei, não, porque nesse próximo carnaval, sei lá, vai ter isso, Mocidade vai falar de não sei o quê, o Império vai falar, era o Betinho, né? O Império vai falar do Betinho, que é um negócio legal ali, né, da campanha contra a fome, eu acho que tem um viés jornalístico interessante, e aí, tem a Imperatriz, tem não sei o quê e tal, enredo tal. Aí ele falou, nossa! Até que acompanha, né, você gosta, tal. Eu falei, não, adoro carnaval tal, sempre acompanhei, gosto de... Ele falou, então você vai trabalhar comigo no carnaval. Eu falei, não, tá, beleza, como é que é trabalhar aqui? Não é aqui, é lá na Liesa, porque ele era assessor de imprensa, trabalhava na Band e era assessor de imprensa da Liesa. E aí tem uns esquemas em televisão, e outros trabalhos deve ter também, que é assim, você trabalha no período de Ano Novo e Natal, às vezes, para dar uma folga para a galera, você trabalha aquela semana do Natal e folga uma semana no Ano Novo ou vice-versa. E também se faz isso com Carnaval e Semana Santa. E naquele ano, na minha escala, eu trabalharia Semana Santa e estaria de folga no Carnaval. Então eu aproveitei essa folga e fui trabalhar com o Darcy lá na assessoria, que não era um trabalho propriamente jornalístico, eu não fazia textos e tal, era um trabalho mais de produção ali, de bastidores, de colaborar. Eu lembro que estava sendo filmado uma série para o Multishow na época, que era da Mangueira, Amor à Primeira Vista, alguma que era a Júlia Lemertz e o Alexandre Borges. E eu não me recordo. Eles faziam um casal que se apaixonava durante um ensaio, um desfile da Mangueira, alguma coisa assim. E aí eles faziam umas gravações externas e iam fazer durante o desfile da Mangueira. Então eu fui responsável meio que ajudar na produção disso, para os câmeras entrarem para filmar o desfile, usavam um colete, né? E aí o colete era da Liga. Eu tinha que acompanhar, aqui você pode filmar, aqui você não pode filmar. Por aqui você pode passar, por aqui você não pode passar. Na época a Globo tinha o camarote do Faustão, que iam alguns artistas ali e tal. E aí a produtora da Globo, do camarote do Faustão, tinha que ir caçando famosos tal, nos camarotes para levar para a gravação. E eu já conhecia Sapucaí de cabo a rabo, né? Então eu lembro que ela não sabia, setor, qual é o setor 11? Por aqui, tal, atravessa aqui por baixo, subir. Então eu já era rato de sambódromo, já conhecia tudo, e esse era o meu trabalho. E eu ficava dando uma espiadinha, vendo o desfile ali também, porque eu não precisava trabalhar em todas as escolas, em algumas davam um descanso. E a gente tinha, assim, uma escola que a gente podia tirar de meio que para descansar mesmo, né? Nessa aqui eu vou ficar aqui, vou beber uma água e tal, e vou acompanhar. E é óbvio que a que eu pedi de descanso era o Império para poder ver o desfile todo. E foi o desfile do Betinho, foi um grande desfile em 96 e tal. Aí eu acabei trabalhando 96, 97, 98. Esses 3 anos eu trabalhei com o Darcy lá na Sapucaí. Aí depois eu acabei sendo efetivado no Sport TV, virei repórter. Aí não dava mais, né, para trabalhar, fazer esse... Enfim, eu já era realmente um repórter efetivado e tal. Não tinha como me dividir com um sambódromo. O que não foi tão ruim assim, que eu passei aí só para assistir. Aí eu passei aí de arquibancada e depois de frisa e tal. Mas uma coisa que eu nunca fiz, Mauri, assim, que eu sempre soube separar, trabalho na Globo, né, esse tempo todo, eu nunca pedi uma credencial da Globo para ir assistir desfile. Cara, que bacana. Nunca. Acho, e isso também lá dentro, isso é muito respeitado, sabe? Pessoal, tá credenciado quem vai trabalhar. Credenciar para ficar dando pinta na pista, não. Eu sei que as pessoas estão ali para trabalhar. Exatamente. E eu respeito muito o trabalho de quem é da televisão e quem é da imprensa, porque eu sou jornalista.
e de quem é do carnaval. Entendeu? Cada bicão que fica ali na pista está atrapalhando alguém. Exatamente. Que o ano inteiro se dedicou àquilo. Então, todos os anos, e muita gente pode me ver lá, me encontrar, não sei o quê, eu vou estar na Sapucaí porque eu comprei ingresso. Cara, que bacana. Eu comprei, como assim, também nunca fiquei pedindo fantasia, pedindo camisa, entendeu? O Império já assim, pô, Gil, vem aqui, desfila com a gente, me ofereceu, já desfilei na Viradouro, já desfilei uma vez na Mangueira, já desfilei, enfim, na União da Ilha, já desfilei em várias escolas. Algumas convidado. Pô, vem aqui, desfila com a gente. Problema nenhum. Mas nunca liguei para nenhum presidente do Império. Nunca diretor, usou da sua posição. Me dá aqui, ó, quero uma camisa, entendeu? Paguei fantasia. Ano passado, desfile do Arlindo, comprei minha fantasia, desfilei, minha, da minha mulher, do meu filho, paguei as 3 fantasias. Porque eu acho que você tem que ter respeito por aquilo que você ama. Exatamente. Né? Porque é o trabalho das pessoas. Outra coisa, eu já fui o que o Império, que já teve recadastramento de sócio, né? Aliás, presidente Flavinho, eu quero saber como é que está esse recadastramento. Porque eu já fui sócio, já deixei de ser, já fui sócio, aí fui morar fora, aí mudou o presidente do Império. Aí tem que fazer Aí faz um recadastramento, aí meu título não vale mais, aí tem que fazer... Hoje eu sou sócio torcedor, eu tenho minha carteira ali que eu pago de sócio torcedor, mas sócio da escola com direito a voto eu não sou mais, porque nesses recadastramentos todos eu acabei perdendo. Isso, presidente Flavinho. Mas eu já votei, já votei eleição para presidente e tal. Eu sou imperiano de carteirinha, hoje sócio torcedor. Mas eu pago a minha carteirinha de sócio torcedor. Não, o presidente Flavinho vai ver, isso não vai eventos na quadra do Império e tipo feijoada, isso aqui, eu pago para entrar. Porque o Império Serrano não é uma escola que tem patrono, não é uma escola rica, não é uma escola que tem dinheiro. Qualquer R$10, R$20, R$30 que você paga vai ajudar. Vai ajudar. Entendeu? Eu sempre pago. Eu vou na feijoada e eu já ouvi várias vezes. Porra, tá pagando ingresso? Eu falei, claro que eu tô pagando ingresso. Isso que a gente comentou sobre isso. Se eu posso pagar o ingresso, R$10, R$20 para entrar na quadra do Império Serrano, eu vou pagar. Porque o Império precisa daquele dinheiro. É isso aí. Você nunca usou da sua posição para poder usufruir de algo no Império Serrano. Não, jamais. E a gente conversou isso, né, o meu esposo. Antes, né, de eu ter esse contato com você, é uma coisa até muito importante que eu preciso até te contar. E o Léo sempre falava, caraca, o Carlos Gil tá aqui. Eu, aonde, Léo? Ele ali, olha. E eu acho muito divertido. E você tá ali na sua mesinha, com a sua família, curtindo como todo mundo. E eu falei, caraca, Léo. Olha, vamos lá tirar uma foto com ele. Ele falou, não, Léo, eu tenho vergonha. Sempre tive vergonha de pedir. E aí, um belo dia, na gravação lá na Cidade do Samba, o Império voltou pro grupo especial. Foi gravação de 2018. Me chega um rapaz, meu irmão, eu posso tirar uma foto com a minha porta-bandeira? Que eu olho pra trás. Eu falei... Ele é, Maura, você é o porta-bandeira da minha escola. Tu lembra? Eu tenho essa foto até hoje. Eu tenho uma foto que a gente tirou junto também. Desfile Mirim. Da Caprichosa. Da Caprichosa. Naquele ano a Caprichosos não desfilou no especial. Não desfilou no carnaval. Ela ia desfilar na Intendente, acabou não desfilando. E só a Inocente da Caprichosa desfilou. E coincidentemente, um amigo meu, a prima dele, tinha uma ala da Inocente, da Caprichosa, enfim, não vou lembrar os detalhes agora. Mas chegou em cima da hora, ele me ligou, o Gustavo, falou assim, pô, eu tô levando o Rafa, né, filho dele, tô levando o Rafa, não sei o que e tal, vou desfilar lá na Inocência, a Caprichosa, desfile Mirim, tá doido pra desfilar, nunca foi em Sapucaí, pô, vamos com a gente, tem fantasia e tal. Cara, eu sei que eu peguei o Vicente, assim, meu filho, vambora, vamos lá, quer desfilar? Ele nunca tinha desfilado. Aí ele desfilou na Inocência da Caprichosa, eu chego lá, você tá lá, com o pavilhão principal da Caprichosa, porque não ia passar pela avenida, o que pra mim, assim, como sambista, era inconcebível, né? Como é que a Caprichosa de Pilares não vai passar? Exatamente. Em qualquer avenida que seja. Pô, é a Caprichosa, ela tem que passar em algum lugar. Eu entrei na Caprichosa no final de 2017 pro Carnaval de 2018. E aí 2018 não desfilou, 2019 também não desfilou. Só veio desfilar em 2020. Aí teve a pandemia e desfilamos em 2022. Assim, a Caprichosa é uma escola muito querida, né? Eu tenho um carinho, assim, imenso por ela. É uma escola que deveria estar também, sim, né? Sim. No mínimo na Série Ouro. Na Série Ouro, né? Tem uma história muito bonita. Mas é carnaval, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse uma oportunidade de trazer algo do carnaval antigo, né? Do passado, pro presente. E mudar algo do presente, né? Tiraria. Qual seriam as suas mudanças? Bom, em termos de desfile, curiosamente, vindo para cá no carro, eu estava até conversando com a
com a minha filha a respeito disso. Eu acho que... Eu estava contando para ela como é que surgiram, né, as comissões de frente. E eu acho que as comissões de frente se tornaram algo muito à parte. Um show à parte, né? Um show que eu acho super interessante. Meu filho, por exemplo, ama a comissão de frente. Então a gente vai pro desfile, a primeira coisa que ele pergunta: pai, o lugar que a gente vai assistir, dá para ver a apresentação? Né? A do jurado, que ele já sabe que são diferentes, né? Ele já sabe. Mas por que ele sabe que são? Porque sempre tem que ter uma surpresa. Né? Seja mudança de roupa, né? Seja um carro que vira, sei lá, uns fogos que explodem, alguma coisa assim. E eu acho que, sem desmerecer o trabalho dos coreógrafos, dos carnavalescos, esses elementos cenográficos acabaram ficando grandes demais. E aí você acaba tendo que se apresentar para o jurado. E eu vejo várias vezes o elemento cenográfico se virar e quem está daquele lado, daquele setor, não vê a apresentação. Eu não gosto. Eu acho que é injusto com quem está ali, com quem pagou o ingresso. A comissão de frente está apresentando, afinal de contas, a escola. Eu gostaria que as comissões de frente, eu não estou dizendo que todas têm que ser a velha guarda, de fraque e cartola. Claro que não. Tem uma evolução. O carnaval evolui. Mas que fosse encontrada uma maneira de que todos pudessem acompanhar a apresentação da comissão de frente. Que se mantivesse a surpresa, que se mantivesse as coreografias evoluindo normalmente, as fantasias. Aquilo é parte de uma narrativa, de uma história. Mas eu gostaria que isso mudasse um pouco no carnaval. Em relação a samba enredo, eu não sou saudosista. Eu acho que... E isso é muito comum eu ouvir, como eu ouço muito, né? Ouvir de amigos e tal. Ah, mas você não acha que os sambas dos anos 70, dos anos 80 eram melhores? E eu sempre digo, não. Eu acho que você vai encontrar sambas muito bons em várias décadas. Se você pegar os sambas desse ano, 2024, você vai ter sambas muito bons, você vai ter sambas que vai passar o carnaval, você não vai lembrar. Sambas chamados boi com abóbora ali. Isso aí, boi com abóbora. Mas acho que tem pouco boi com abóbora. Na verdade, assim... Cara, acho que não tem nenhum, cara. Não tem nenhum samba pula-faixa, assim, o que eu acho esse muito ano, legal é que você usa muito a linguagem, tipo, dos compositores, das pessoas que estão ali no meio. Boi com abóbora, meu pai é compositor. Então ele usa muito essa expressão. A galera que não vai... Boi com abóbora é aquele samba que não tem nada a ver com nada, né? E você pega nos anos 70, anos 80, 90, tem um monte de boi com abóbora. Tem uns sambas tem samba que... E o samba enredo, ele como a arte a música, enfim, ele é um registro da sua época. Isso aí. Né? Você pega alguns sambas dos anos 80, por exemplo, deixa eu vir a cabeça algum, por exemplo, usando expressões que são arrebentar a boca do balão. Né? Tem samba, acho que a Portela tem uns sambas que é o Morfeu no Carnaval, Utopia Brasileira, né, de 86, que ver minha Portela estourando a boca do balão, vai meu time arrebenta, até parece o Screte de 70. Pois é um samba que é um samba que ele é datado, não estou falando no mau sentido não, porque ele tem uma expressão que é super dos anos 80. E se alguém pro meu filho falar, porra, Vicente, arrebentou a boca do balão. Ele, pô, como assim? Quê? Pai, você é muito... Não ia nem falar cringe, porque cringe já virou cringe, né? Ele ia falar alguma coisa, alguma expressão agora da garotada. Pai, tá por fora. Arrebentou. Que isso? Que parada é essa? Arrebentou a boca do balão. Mas é um registro histórico muito legal. Isso aí. E você vai pegar sambas atuais, né? Estácio de Sá, por exemplo, naquele ano que homenageia o centenário do Flamengo, usa o tererê, né? O tererê. Uma coisa que a torcida nem canta mais. Mas era da época, né? Era da época, né? Então, assim, eu acho que o samba enredo tem... Então, em relação ao samba enredo, não. Acho que o samba enredo evoluiu bem. Você tem coisas boas e coisas ruins. Outras coisas que você poderia trazer ou não... Outro dia, você que é porta-bandeira, você pode me ajudar nessa. Tem rolado, nos últimos anos, essa discussão. O quanto a coreografia, ou o excesso dela, tem prejudicado o bailado tradicional do mestre-sala e porta-bandeira. Quando eu vejo hoje... Em alguns desfiles, em algumas apresentações, o excesso de coreografia, em determinados momentos, me incomoda um pouquinho. Tira um pouco da tradição. Mas eu acho que faz parte também. Eu acho que você botar um elemento de dança afro num enredo que tem essa temática, eu acho que faz parte. Né? Ou não sei, uma coisa mais clássica, ou, sei lá, nem sei se vai ser o caso, mas o Salgueiro vai falar Rutucara.
se tiver alguma coisa de meio tribal, assim, e tal, na dança da Marcela, do Sid Clay, acho que faz parte, né? O excesso talvez incomode, não sei, o que você acha? Você acha que ele descaracterizou muito? Não sei. Tem alguns casais que gostam muito de fazer a coreografia, né? Mudar um pouco. Mas tem casais que são mais tradicionais. Eu gosto do meio termo. Eu acho que tem que ter o tradicional, mas precisa ter um elemento que a pessoa vendo sabe que você está dançando samba. Né? Que você põe a letra do samba na sua dança. Fala assim, pô, ela tá falando aquela parte ali, eu consigo identificar, né, aquele gesto ou aquela coreografia da parte do samba. Mas tem casal que faz o samba todo uma coreografia. Né? E esquece do básico. Do cortejo, Entendeu? Do minueto, sim. Sabe? Aquela coisa do casal mesmo, né? Aquele olho no olho, aquele toque. Né? O 360. Que é a origem, né, de tudo, né? Do mestre Sala está protegendo a sua dama, isso a sua aí, porta-bandeira. O seu pavilhão. Então, só que a gente pensa assim. Só que a cabeça de jurado, tem jurado que fala que não teve coreografia. Entendeu? Tem casal... Olha só, eu tô tão empolgada que eu tô batendo aqui. Tem casal que faz o tradicional, uma belíssima apresentação, e o jurado vai canetar, dizendo que faltou coreografia. Depende da bandeira, né? Mas é outro papo. Pesa. Pesa e pesa muito. Mas isso sempre aconteceu no carnaval. Né? Como sempre aconteceu no futebol. Exatamente. Né? Eu acho que carnaval e futebol ele tem muita coisa em comum, inclusive na origem, né? Porque o desfile das escolas de samba nasce como uma competição. O Mário Filho, que dá nome ao Maracanã, isso aí. Que sempre foi diretor de jornal e tal, ele propõe a competição entre as escolas de samba como uma forma de vender jornal ali em fevereiro, tal, que era uma época, né? Carnavalesco. E era uma época de carnaval que não tinha futebol. Né? Os campeonatos não tinha na época, nos anos 30, ali, não tinha campeonato brasileiro, né? Era o campeonato estadual ali, campeonato do Carioca, que não durava 12 meses. Então, para o Jornal dos Esportes, os jornais Mundo Esportivo, jornais que eram ligados ao esporte, poderem vender durante um período que não tinha jogo, criou-se uma disputa entre pavilhões, entre bairros, entre escolas, para movimentar a cidade. Né? E cada bairro defender as suas cores e tal. O que foi uma jogada, uma tacada de mestre. Né? E acho que a competição hoje faz parte do carnaval. A gente vinha falando, né, no início do papo do respeito, que é fundamental, de você poder ir na quadra de uma escola vestindo as cores de uma outra, o que é maravilhoso. É isso aí. Né? Mas é uma competição, todo mundo quer ganhar. Tem a pilha, tem a rivalidade, né? Por exemplo, a gente, né, que é ligado ao Império Serrano, eu tenho dezenas de amigos portelenses e a minha irmã é portela e a gente bota muita pilha, eu amo todos eles, sempre fui bem recebido na quadra da Portela e tal, mas tem umas alfinetadas de vez em quando que a gente dá ali entre um e outro, que eu acho super, super legal, super saudável, assim. Uma outra coisa que eu acho que eu mudaria, assim, ou que eu traria, talvez, de volta, é a participação popular. Eu acho que o carnaval, os preços subiram, o carnaval se elitizou. Eu tenho muito receio, assim, porque eu faço a minha parte como um amante das escolas de samba, porque, assim, eu adoro carnaval, mas eu amo escola de samba. Cada vez menos eu sou um folião de bloco, cada vez mais um folião de escola de samba. Até porque, né, vai chegando a idade, não dá mais para virar 4 noites, emendar Sapucaí com Rio Branco, não dá. Tem que escolher agora. Eu priorizo a Sapucaí. Mas entendo completamente quem prioriza bloco. O negócio é curtir, respeitar a festa. Mas falando especificamente de escola de samba, como é que vai ser a nova geração? Será que outros Carlos como eu vão se apaixonar por esse movimento cultural popular que são as escolas de samba? Eu acho que as escolas de samba também têm sua parcela de culpa nisso. É uma via de mão dupla, né? As escolas de samba, às vezes, eu acho que não se impõem naquilo que... seja com os patrocinadores, com a televisão, a relação com a liga, enfim. Tem uma coisa aí que precisa ser mais bem tratada para que sobreviva. E o povão tem que estar presente de alguma forma. Exatamente. A gente vê aquelas imagens, não voltando à arquibancada de madeira, né, em que você tinha que sentar ali, passar 15, 16 horas, desfile meio-dia, tudo atrasado, não tinha banheiro. Exatamente. Claro que não. Óbvio que todo mundo quer segurança, conforto, um desfile com uma iluminação legal, um som bom, óbvio. Mas o preço disso às vezes é alto? Sim. É claro que você vai pagar mais. Você precisa de um som melhor, de uma luz melhor, o ingresso acaba encarecendo.
mas já é preciso achar alguma forma, os ensaios técnicos Tá aí pra ajudar, estão aí né? para isso. Então, talvez com uns mini desfiles, sei lá, mas você tem que cativar o público. Não pode deixar essa chama se apagar. Porque senão daqui a pouco não tem quem substitua. Exatamente. Escola de samba vai ficando um programa, né, da galera mais velha e as crianças já não querem mais, só quer saber de bloco. Verdade. Ou de viajar, ou de... Né, e tomara, porque assim, é a maior expressão cultural do Brasil. Né? Verdade. Porque assim, a gente tem um país riquíssimo, tem o maracatu, tem o frevo, tem o bumba meu boi, tem o Parintins, mas as escolas de samba têm tem um peso, um potencial, né? um peso, uma visualização no próprio exterior que nenhuma outra manifestação cultural do Brasil tem. Exatamente. Então tem que cuidar desse patrimônio. A gente tem não que pode cuidar deixar ela morrer, não pode. desse ativo, né, econômico. Né? A gente não está falando só de cultura, está falando de economia. Exatamente. Né? É importante para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro. É muita coisa que tem envolvida, né? A gente fala carnaval, folia, brincadeira, mas não, é uma... Por trás do carnaval tem tanta coisa, tanta gente que torce para chegar ao carnaval, até para ter oportunidade de emprego, até para poder fazer essa viagem para encontrar com a família, para ter esse momento. Então, assim, Eu acho que essa semente está aí, Mauro, porque você vê agora, pessoal, o que o samba do caju tem feito, né, de furar essa bolha, né, de todo mundo falar do samba do caju e tal. É o que o Explode Coração fez, o que outros sambas fizeram. Então, a semente está aí, entendeu? Tem público para tudo isso. Né? Tem público, a verdade é essa. Cara, tá vendo? A gente vai fluindo, o negócio tá ficando bom, falta pouco para acabar a nossa conversa. Ah, eu que quero acabar essa conversa. Então vamos fazer Me chama numa próxima edição, a gente faz o segundo. Parte 2, vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Até tocou o despertador. Vou fazer um bate-bola, então, rapidinho, hein? Caiu o samba do Império da Tijuca. Meu filho e minha filha que brincam. A gente fala uma palavra qualquer do nada, aí eu puxo um samba enredo assim e falo, pai, qualquer coisa. Sabe o Pablo do programa do Silvio Santos, qual é a música lá? Então, qualquer coisa, lança uma palavra, eu vou puxar um samba enredo. Muito bom, podia ter feito essa com ele, né? Mas agora ele já sabe, já não vou fazer porque eu sei que ele vai tirar. Vamos lá, um desfile. De assistir ou de desfilar? Você tem que te complicar, né? Vamos lá, então, um de assistir e um de desfilar. Cara, um de assistir, eu vou fazer o seguinte, para não ficar... Já falamos 1000 vezes, eu sou imperiano e tal, mas um desfile de assistir, um desfile que me marcou muito, e aí eu vou falar como criança, foi Ziriguidum 2001. Porque Ziriguidum 2001 é um desfile que me apresentou a um cara que eu sou muito fã, que é o Fernando Pinto, que nos deixou tão cedo. Uma mente inventiva do carnaval e as memórias de infância são aquelas memórias mais puras, mais doces que a gente tem, né? Então eu já gostava de carnaval e o Ziriguidum 2001 me fez, acho que me apaixonar de vez por essa festa, que é o desfile das escolas de samba. Então eu tenho esse desfile guardado na memória, assim, muito vivo. Eu amo esse desfile, que eu vi na televisão. Né? Um desfile que me emocionou assim, muito na Sapucaí, de ver lá na Sapucaí, foi Mangueira 2016, da Maria Bethânia. Foi um desfile que, não sei, mexeu muito comigo ali. Eu acho... E, assim, claro que eu não vou falar Império, porque assim, todo desfile do Império eu fico emocionado, mas Mangueira 2016 é um desfile que mexeu muito comigo. Eu estava assistindo como torcedor ali. E um ano que eu trabalhei no desfile e que é uma relação diferente, mas que eu amo o samba e quando passou eu falei, cara, não tem como perder, foi Festa no Arraiá. Vila 2013. Foi um desfile também que eu trabalhando ali na pista, falei, dá vontade de, sabe, largar o microfone, tirar o fone e ir atrás. Assim. Samba do nosso querido Arlindo Cruz. Exatamente. Um samba que eu amo, assim, maravilhoso. E uma escola que eu também tenho um carinho enorme, que é a Vila Isabel. A Vila? A Vila também é uma escola muito querida. Esse foi o nosso bate-papo. Que tá chegando ao fim, eu não queria mais. E um samba enredo, eu vou dizer o Bumbum Paticum pro Curundum, porque então foi o samba. Mas assim, o maior de todos os tempos pra mim é Heróis da Liberdade. Heróis. Não, é o samba mais bonito de todos os tempos. Eu sou suspeita a falar, mas Heróis da Liberdade mexe comigo. Sim, eu também. Mexe muito comigo esse samba. Pra mim é o maior de todos os tempos. Do maior compositor, que é o Silas de Oliveira. Silas de Oliveira, isso aí. Não dá, né, gente? O cara é imperiano nato, o cara é sambista, o cara... Tô falando, fala do esporte ou samba assim com uma facilidade que
Fora de série, muito obrigada, Carlos. Foi ótimo ter você aqui no nosso primeiro episódio. Um prazer, Maura. Estamos aí disponíveis sempre que precisar. Falar de samba, a gente vira a noite, já vamos marcar outros. Muito obrigada, viu? E se quiser falar de outros assuntos também, a gente pode fazer um outro podcast daqui a algum tempo. Samba é proibido, vamos falar só de outras coisas. Então tá. Não, proibido falar de samba. Eu gostei. Tá marcado, tá marcado. Bom. Beijo Ótimo, pra você e pra todo mundo. Valeu, Beijo, gente. Até o próximo.